E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos aprender a representar o ciclo de refrigeração no gráfico de pressão e entalpia, ver o que é e como calculamos o coeficiente de performance e como a temperatura de evaporação e condensação influenciam nele. Também vamos mexer em alguns parâmetros do ciclo para ver como ele se comporta. Meu nome é Fábio Falaveno e você está no Sala de Máquinas. Esse é o típico vídeo que vai servir de apoio para diversos assuntos que nós vamos ver daqui para frente. Daí eu vou falar, vem ver esse vídeo se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto. Bom, o diagrama de pressão e entalpia, também conhecido como diagrama de Mollier, é uma ótima ferramenta para entendermos os fenômenos que estão envolvidos no ciclo de refrigeração. O entendimento pleno desses fenômenos nos ajudará a diagnosticar e resolver problemas que podemos ter. Vamos conhecer esse diagrama. Esse é o diagrama de pressão e entalpia, ou diagrama de Mollier. O seu uso é muito acadêmico. Na prática, nós utilizamos tabela ou programas, mas ele é uma ótima ferramenta para explicarmos o que é vapor superaquecido ou saturado, líquido saturado ou subresfriado, por que acontece o flash de gás ou o que é a mistura. Há diversas propriedades que podemos ler no diagrama, mas o que nos importa agora é o seguinte: essa linha preta, que faz um formato que parece um dedão de perfil, é a linha de saturação. Ela delimita o estado de vapor, estado da mistura, que é líquido mais vapor, e o estado de líquido. Se você tiver um fluido que estiver nessa faixa em cinza, ele vai estar no estado de vapor superaquecido. Se ele estiver sobre a linha de saturação, entre o estado de mistura e vapor, ele vai estar no estado de vapor saturado. Dentro dessa área verde, ele vai estar numa mistura de líquido mais vapor. Sobre a linha de saturação entre o estado de mistura e líquido, vai estar no estado de líquido saturado. E se ele estiver nessa área amarela, ele vai estar no estado de líquido subresfriado ou líquido comprimido. Voltando ao gráfico, na horizontal, nós vamos ter a linha de pressão constante. Todos os pontos que o fluido estiver sobre essa linha vermelha aqui, por exemplo, nós vamos ter a pressão de 2 bar. Aqui você vai ter líquido a 2 bar. Aqui dentro da área de mistura, vai ter uma mistura de líquido mais vapor a 2 bar. E se ele passar para essa área aqui, você vai ter vapor superaquecido a 2 bar. Na vertical, nós vamos ter a linha de entalpia constante. Uma breve pausa para explicar o que é entalpia. A entalpia pode ser explicada de uma forma complexa ou uma forma mais simples. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível. A entalpia é a energia contida em um material por unidade de massa. Só que ela só faz sentido quando você compara dois pontos. Por exemplo, se eu tenho 1 kg de amônia a um estado que a entalpia dela é 200 quilocalorias por quilograma e quero levar ela a um estado que é 300 quilocalorias por quilograma, eu preciso fornecer 100 quilocalorias para esse material. Se eu tiver 2 quilos dessa amônia, eu preciso fornecer 200 quilocalorias. Isso que eu falei é muito resumido do que é realmente a entalpia. Mas isso basta para nós agora. Agora presta atenção: nunca utilize duas tabelas ou dois programas para pegar a entalpia de dois pontos diferentes para o mesmo cálculo. Muito provavelmente você vai errar o seu cálculo. Agora, voltando para o gráfico de pressão e entalpia. Essa linha verde é a linha de temperatura constante. Veja como é o desenho dela. Aqui você tem uma temperatura de 40 graus. Ela vem no estado de vapor superaquecido, chega até o ponto de vapor saturado e vejam que desse ponto até o ponto de líquido saturado, ela acompanha a mesma inclinação, que nesse caso é na horizontal, da pressão constante. Quer dizer que do ponto de vapor saturado até líquido saturado, você tem pressão e temperatura constantes.
Depois que ela chega até o ponto de líquido saturado, ela sobe praticamente na vertical, acompanhando a entalpia constante. Na real, isso não é vertical, mas é quase como se fosse. Dá para considerar assim em muitos dos casos. Agora que vimos como ler as propriedades principais no diagrama de pressão e entalpia, vamos ver como desenhamos o ciclo de refrigeração ideal nele. Lembram do fluxograma do ciclo básico de refrigeração? Se você não viu o vídeo que eu explico o ciclo de refrigeração, pare agora e vá lá ver o vídeo e depois volte aqui. Vamos numerar os pontos do ciclo para identificá-los no diagrama lá. Na entrada do compressor, vamos botar como o número 1. Na saída do compressor e entrada do condensador, vamos botar o número 2. Na saída do condensador e entrada do dispositivo de expansão, vamos colocar como número 3. E na saída do dispositivo de expansão, entrada do evaporador, vamos chamar de número 4. No ciclo ideal, independe se o ponto é a saída do evaporador ou a entrada do compressor, saída do compressor ou a entrada do condensador, porque no ciclo ideal, nós não consideramos as perdas de carga e tampouco a troca de calor nas tubulações entre os equipamentos. Eu vou colocar uma temperatura que é muito comum na refrigeração industrial, que é a temperatura de evaporação de menos 10 e condensação de mais 35. Pronto. Essa é a cara do ciclo de refrigeração por compressão de vapor ideal quando desenhado no diagrama de pressão e entalpia. A linha à direita representa o processo de compressão, a linha na parte superior a condensação, a linha à esquerda a parte de expansão do dispositivo de expansão e na parte inferior a evaporação. Agora, os pontos. O ponto número 1 é a entrada do compressor. O compressor pega o fluido a baixa pressão, no estado saturado, e comprime seguindo essas linhas azuis, que são a linha de entropia constante, ou isentrópicas. E olha o que ele faz. Ele pega o fluido saturado e leva a um estado de vapor a alta pressão superaquecido, onde a temperatura de descarga é mais alta que a temperatura de condensação. Nesse nosso exemplo, é em torno de 100 graus Celsius. Chegando ao ponto 2, o vapor, agora superaquecido a alta pressão, entra no condensador. E o condensador começa a dissipar a energia do fluido, até que ele chegue no estado de vapor saturado novamente, agora a alta pressão. A partir desse ponto, o fluido ficará a 35 graus Celsius até ficar 100% líquido. Então ele começa a perder calor para o meio até chegar ao ponto 3, onde teremos líquido saturado na entrada do dispositivo de expansão. O dispositivo de expansão provoca uma queda na pressão do fluido, levando ele do estado de líquido saturado para uma mistura de líquido mais vapor, neste caso a menos 10 graus Celsius. Essas linhas que ficam dentro da área de mistura mostram o percentual de vapor presente na mistura. Por exemplo, essa linha aqui que vai desde 0,3 até a parte lá de cima, quer dizer que tem 30% de vapor e 70% de líquido. Qualquer ponto sobre essa linha terá esse percentual. No nosso exemplo, no ponto 4, na entrada do evaporador, podemos ver que a percentual de vapor é em torno de 17% e o percentual de líquido seria os outros 83%. Então, no evaporador, o fluido começa a receber calor do meio e evaporar a pressão e temperatura constante, até chegar ao ponto 1, onde teremos vapor saturado novamente e o ciclo recomeça. Perceba que o calor absorvido pelo evaporador mais a energia que é fornecida ao sistema pelo compressor é igual à energia que necessita de ser dissipada no condensador. Pronto! Agora você sabe calcular a capacidade de condensação que você necessita no seu sistema. É só somar a energia que será absorvida pelo evaporador mais a energia fornecida ao sistema pelo compressor. Agora, vamos ver algumas informações desse ciclo. Aqui temos o mesmo gráfico, eu só transportei ele para um programa porque fica mais fácil de mexermos nos parâmetros e vermos as informações. Aqui podemos ver o COP. Mas o que é o COP?
COP é uma sigla para coeficiente de performance. Ele mede o quão eficiente é o seu ciclo. Quanto maior, melhor. Chegamos a ele dividindo a capacidade de refrigeração pelo quanto de energia eu tenho que fornecer ao sistema, pelo compressor, para fazer ele funcionar. Então, é o calor absorvido pelo evaporador dividido pelo consumo de energia do compressor. Assim, para essas condições, chegamos que o COP do nosso exemplo é 4,87. Também podemos ver outros pontos do nosso sistema. Por exemplo, a temperatura de descarga. Para esse nosso exemplo, a temperatura de descarga do compressor será 100 graus Celsius. Agora vamos mexer em alguns parâmetros do sistema para ver como o ciclo se comporta. Eu vou mexer primeiro na temperatura de evaporação. Eu vou passar ela de -10 para -20 e vou manter a condensação em +35. Vou desenhar o ciclo e vamos nas informações. Veja, o nosso exemplo anterior, com a evaporação a -10 mais 35, o COP era 4,87. Agora, nessa nova condição, com a evaporação de -20, o COP despenca para 3,67. Isso quer dizer que para retirar a mesma carga térmica, agora eu preciso fornecer muito mais energia ao sistema pelo compressor do que antes. Eu já vi muitos clientes meus baixarem descontroladamente a temperatura de evaporação dos seus compressores para atingir uma temperatura na água ou no ambiente que na verdade não necessita uma temperatura tão baixa de evaporação. O que lhes falta é capacidade de evaporador. Por isso que vimos agora do COP despencar tanto baixando a temperatura de evaporação, é mais barato você investir num evaporador maior ou mais eficiente do que baixar a temperatura do set point do seu compressor. Também vamos ver o que acontece com a temperatura de descarga do compressor. Ela passou de 100 graus Celsius, no nosso exemplo anterior, para 122 graus Celsius. Isso é importante porque quanto maior a diferença entre a temperatura de evaporação e a temperatura de condensação, maior será essa temperatura de descarga. E ela não pode subir descontroladamente, porque afeta a integridade do óleo e aumenta o desgaste dos componentes do compressor. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Vamos continuar. Lembra o que eu falei no vídeo de introdução ao ciclo de refrigeração? Se você não viu, clica aqui no card aqui e vê lá, você vai entender o que eu vou falar agora. Que o compressor não tem capacidade térmica, ele tem capacidade de deslocar um certo volume de fluido. Vamos colocar nesse nosso exemplo que esse compressor aqui tem capacidade de deslocar 100 metros cúbicos por hora. No exemplo de -10 mais 35, a capacidade do nosso sistema será 72 kW. Já o mesmo compressor deslocando os mesmos 100 metros cúbicos por hora, no exemplo de -20 mais 35, a capacidade do sistema passa para 47 kW. É uma capacidade 33% menor. Então, o mesmo compressor, baixando a temperatura de evaporação, ele reduziu drasticamente a capacidade do sistema. Agora, vamos mexer na temperatura de condensação do sistema. Eu vou voltar aqui, vou editar esse segundo exemplo aqui, voltar para a temperatura de evaporação de -10 e colocar uma temperatura de condensação de 40 graus. Vamos ver o que acontece com o nosso coeficiente de performance. Veja como cai o nosso coeficiente de performance quando não conseguimos manter a pressão de condensação correspondente a +35. Por isso, é tão importante dimensionar o condensador corretamente e mantê-lo em boas condições. Só esse fato de aumentar a temperatura de condensação de +35 para +40, o nosso coeficiente de performance diminuiu 12%. Quer dizer que você está gastando 12% a mais de energia do que necessitaria gastar. Também veja o que acontece com a temperatura de descarga. No nosso exemplo, -10 mais 35 era 100 graus Celsius. Aqui já passou para 111 graus Celsius. Então imagina, se você baixar a temperatura de evaporação do seu compressor que nem maluco e ainda tiver deficiência de condensação, para quanto vai essa descarga do seu compressor? Vamos fazer o mesmo exercício. O compressor, com um deslocamento de 100 metros cúbicos por hora a -10 mais 35,
nos disponibilizava uma capacidade do sistema 72 kW. Agora, a menos 10 mais 40, o mesmo compressor, com deslocamento de 100 metros cúbicos por hora, diminui a capacidade do sistema para 70 kW. O que não é muito, cerca de 2% menor. Mas olhem só o que acontece com a potência absorvida pelo compressor. No sistema de menos 10 mais 35, era em torno de 14,8 kW. Agora, em menos 10 mais 40, passou para 16,46 kW. É cerca de 10% maior. Imagine, se você já tem um compressor com um motor que está esgoelado, trabalhando quase no fator de potência, se você não consegue manter a temperatura de condensação em mais 35, o seu motor vai começar a trabalhar dentro do fator de potência e vai diminuir a vida útil dele drasticamente. Por isso também é tão importante manter a temperatura de condensação dentro do projeto. Beleza, pessoal. Isso foi o ciclo ideal. Mas agora vamos sair um pouco desse mundo utópico e vamos mais para a vida real. Para evitar golpe de líquido aos compressores, por segurança, na sucção não podemos ter vapor saturado. Teremos que ter vapor um pouco superaquecido, o que seria deslocar esse ponto de cima da linha de saturação para a área de vapor. Vamos ver o que acontece no ciclo se eu colocar, por exemplo, um superaquecimento de 15 graus Celsius. Vamos fazer o ciclo igual, menos 10 mais 35. Só vamos adicionar um superaquecimento de 15 graus Celsius. Podem ver que aqui o ponto já foi deslocado para dentro da área de vapor superaquecido. Vamos ver o que acontece com os parâmetros do ciclo. No ciclo ideal do nosso exemplo, menos 10 mais 35, o COP era 4,87. Agora, só adicionando 15 graus no superaquecimento, o COP passa para 4,71. Mas isso é um mal necessário. Por isso que nós utilizamos separadores de líquido na amônia, para trabalhar com esse superaquecimento praticamente em zero e evitar o golpe de líquido. Agora vejam o que acontece com a temperatura de descarga. Ela passou de 100 graus Celsius para 120 graus Celsius, só acrescentando um superaquecimento de 15 graus. Tem uma outra coisa que também acontece no ciclo real, que é o chamado subresfriamento. Ele consiste em baixarmos a temperatura do líquido que sai do condensador abaixo da temperatura de condensação. Isso serve para garantirmos que chegue no dispositivo de expansão apenas líquido. Vamos ver como ele influencia nos parâmetros do ciclo. Eu vou manter aqui os mesmos parâmetros de evaporação a menos 10, condensação a mais 35 do nosso exemplo, só vou adicionar 3 graus de subresfriamento no sistema. Vamos desenhar o ciclo. Aqui você vê que o ponto 3 lá do nosso sistema, ele já saiu de cima da linha de saturação e veio para o lado de líquido subresfriado. Isso acarreta que a mistura na entrada do nosso evaporador é mais rica de líquido do que antes. Vamos ver o que acontece com o COP do sistema. No nosso exemplo, menos 10 mais 35, ciclo ideal, COP 4,87. Agora, adicionando 3 graus de subresfriamento, passou para 4,94. Então, o subresfriamento compensa um pouco o mal necessário do superaquecimento. Vamos ver o que acontece com a temperatura de descarga. Ela permanece a mesma. Por último, uma coisa que o ciclo ideal considera, mas na vida real não existe, é a eficiência isentrópica igual a 1, porque isso seria uma utopia, seria um processo de compressão sem atrito nenhum. Aqui no gráfico, seria uma compressão seguindo essas linhas azuis, como já vimos. Mas na vida real, os compressores conseguem uma eficiência isentrópica em torno de 80%, o que faz inclinar um pouco essa linha de compressão. Vamos ver como se comporta o gráfico. Eu vou manter o nosso exemplo de menos 10 mais 35, mas agora vou colocar uma eficiência isentrópica
de 80%, 0,8. Vamos ver o que acontece com o gráfico. Vejam como a inclinação da linha de compressão vai mais à direita. Vamos ver como isso reflete no COP do sistema. No ciclo ideal que nós vimos no exemplo, menos 10 mais 35, 4,87. No ciclo com eficiência isentrópica de 80%, o COP despenca para 3,9 e a temperatura de descarga passou de 100 graus Celsius para 121 graus Celsius. Isso só colocando uma eficiência isentrópica de 0,8. Isso não tem como a gente fugir. O máximo que nós podemos fazer é sempre procurar um compressor mais eficiente, que consiga manter essa eficiência isentrópica mais alta. Agora vamos colocar todos os parâmetros juntos aqui, ver o que acontece com o ciclo. Eu vou manter a eficiência isentrópica em 0,8, vou colocar um superaquecimento aqui dos 15 graus Kelvin e o subresfriamento de 3, como a gente tinha visto antes, certo? Agora vamos desenhar o ciclo. Agora já temos um ciclo muito mais próximo do real. Ainda falta aqui as perdas de carga, alguns ganhos de energia pela tubulação, mas vamos ver como funciona os parâmetros do ciclo. No ciclo ideal, COP 4,87. Agora, no ciclo quase real, digamos assim, já temos um COP de 3,82. Temperatura de descarga, 144 graus Celsius. É uma temperatura já alta. Vamos ver a capacidade do ciclo, com um deslocamento de 100 metros cúbicos por hora. E no ciclo mais próximo do real, também 100 metros cúbicos por hora, que é o mesmo compressor. Vejam que a capacidade não caiu muito. Ela saiu de 72 para 70 kW. Mas o consumo do compressor aumentou muito. Ela saiu de 14,8 para 18,5. Isso já é mais próximo de um ciclo real. Bom, pessoal, por hoje era isso. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Se tiverem várias dúvidas, eu posso fazer um vídeo só de resposta de dúvidas de vocês. Ou, se forem várias perguntas com um assunto similar, eu faço um vídeo mais aprofundado sobre esse assunto. Também pode deixar aí nos comentários sugestões. O que você quer ver nos próximos vídeos? Esse canal é feito para vocês. Para não perder os próximos vídeos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Muito obrigado por assistir esse vídeo e te vejo na sala de máquinas.